Segurei. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, tá? É, eu queria deixar claro, assim, que, pessoal, se estiverem com alguma dúvida, tá, do conteúdo que a gente vai abordar, não tem problema, pode me interromper. Provavelmente eu vou estar em tela cheia aqui, né, na aula, e aí, se vocês levantarem a mão, pode ser que eu não escute, né? Então, pode abrir o microfone e me interrompe, tá? Vamos fazer uma aula bem leve, bem didática, bem tranquila, porque, querendo ou não, é um assunto que é um dos mais importantes que vocês precisam saber como que é que funciona, né, o processo de laboratório, como que vocês vão seguir a norma, depois que vocês tiverem os resultados, né, como que vocês vão analisar esses resultados mediante a norma. Então, assim, querendo ou não, a pesquisa de vocês vai envolver muito isso. Eu diria que 70% da pesquisa de vocês vai ser isso. Uma boa parte é teórica também, né, que aí vocês vão aprimorando com o tempo, mas a parte de laboratório, ela é essencial e, assim, é importante que vocês, pelo menos na teoria, entendam como que funciona o laboratório, porque depois, quando chegar na prática, você não vai se sentir perdido. Principalmente porque a gente tem, acho que atualmente, é o Felipe, o Rodrigo, o Lucas, que pelo menos são três pessoas que eu sei que moram lá em Ilha Solteira, e são as únicas pessoas que às vezes têm um tempo hábil para poder auxiliar, né, o pessoal que está chegando, né, a aprender como que funcionam as coisas ali em laboratório, mas nem sempre a gente vai ter, né, a disponibilidade deles. O Rodrigo e o Felipe, se eu não me engano, já estão formando o doutorado. Pode ser que quando vocês chegarem, né, a desenvolver os painéis de vocês, eles já estejam fora de Ilha Solteira. O Lucas, ele também já está terminando o mestrado dele, então pode ser que só sobre ele, pela disponibilidade, vocês ficam sem ninguém para ajudar, né? Enfim, lá no laboratório tem os técnicos, né? Mas eles auxiliam como que você utiliza os equipamentos, né? Ele não vai te ensinar como que você vai prosseguir a partir da sua pesquisa. Então, assim, se tiver com dúvida, pergunta, tá? E é isso. Eu vou começar a nossa aula de hoje aqui. Eu vou. Peraí, só um momento. Mãe, tô tendo aula, mãe? Eu vou começar, porque uma boa parte da nossa aula a gente vai envolver a respeito de normas, e eu vou deixar aqui para vocês o e-mail lá da Unesp, que é a pessoa responsável para a solicitação de normas. Então, assim, não necessariamente só as normas que a gente vai estar trabalhando hoje, eu vou mandar aqui no chat, mas qualquer outra norma brasileira que a gente vai utilizar, né? Se vocês mandarem um e-mail para essa Marília, né, falando assim, eu solicito a versão mais atualizada da norma X, né? Ela responde no mesmo dia. Se for em horário comercial, ela responde. E aí vocês precisam sempre, né, colocar como referência, referencial teórico, a metodologia que está sendo utilizada baseado em normas. Então, sempre que vocês precisarem para ler a norma, né, às vezes, eu quero ver com detalhes como que funciona essa parte da norma, né, desse ensaio em específico. Então, se vocês mandarem e-mail para ela, ela vai mandar a versão mais atualizada e vocês conseguem dar uma lida, tá? Vou colocar aqui para transmitir a tela. Vocês conseguem confirmar para mim se está passando a tela? Tem um risquinho laranja, né? Não está compartilhando a tela aqui para mim. Tá? Espera aí, deixa eu botar aqui segundo monitor. Deixa eu ver agora. E agora, tá? Agora tá indo. Bom, então tá Isso, bom. risquinho laranja, Com amarelo. fundo branco. Bom, Isso. pessoal, então essa daqui é a disciplina, né, de painéis lignocelulósicos, que é a disciplina do professor Sérgio, lá de Ilha Solteira. E eu sou o Antônio, sou formado em Engenharia Civil pela Unilins, da cidade de Lins. Sou mestre formado aí na Unesp de Ilha Solteira, em Engenharia da Construção Civil. E atualmente eu estou no programa de doutorado lá da UFSCar, em Engenharia de Estruturas, tá? E hoje a gente vai estar abordando então sobre o processo produtivo de painéis em laboratório e também sobre as normas técnicas para avaliação e a produção desses painéis, que são duas normas, tá? Uma complementa a outra. A primeira é a 14810-1 e a segunda é a 14810-2. Então, uma parte meio que mostra como que é a classificação dos painéis e a outra norma ela mostra um pouquinho sobre o processo produtivo, tá? Sobre como que são as dimensões, né, que precisa ter os corpos de prova, enfim. Bom, eu quero começar a nossa aula falando sobre painéis aglomerados. Por definição, né, painel aglomerado ele é um produto de madeira fabricado a partir de partículas de madeiras que são distribuídas aleatoriamente e elas são coladas com algum tipo de resina ou aglutinante e elas são consolidadas através de pressão e de calor.
Então, a constituição de um painel aglomerado nada mais é, né, pela definição, partículas, né, pedacinhos de madeira, e aí você pega, junta esses pedacinhos, coloca algum tipo de adesivo, e aí você prensa sobre essa pressão, né, e nessa pressão ela também tem as chapas, né, elas também proporcionam um calor, que aí elas conseguem acelerar a cura do adesivo e também melhorar a resistência do painel. Esses adesivos, eles podem ser de origem natural, então pode ser proteína animal, proteína vegetal, pode ser a celulose, ou ela também pode ser de origem sintética, né, que então é fabricada pelo homem, então é a ureia, o fenol e a melanina. Só que os painéis aglomerados, eles podem ter também na sua composição algum material alternativo. E esse material alternativo, ele pode vir a melhorar as propriedades do painel, né? Então pode ser que esse material alternativo ele melhora as propriedades de inchamento, de absorção, ou então a resistência. E aí, alguns estudos já chegaram a trabalhar com algumas propostas, né? Por exemplo, a palha de milho, resíduo de bagaço de cana-de-açúcar, resíduo de PET, né, que é uma coisa que está sendo bem tendência, né, em Ilha Solteira, e também até poliestireno expandido já foi utilizado, né. Entre outros, eu consigo citar é, lascas de bambu, já foi utilizado, né, em Ilha Solteira. Eu já vi pesquisas, né, que utilizaram podas de videira, sabe? Aqueles galinhos pequenininhos que são recolhidos, né, das podas de videira, também já foi utilizado na produção de painel. Em Ilha Solteira também o Rodrigo, ele já chegou a trabalhar com fibra de coco, né? Enfim, existem diversos tipos de materiais alternativos que você substitui parcialmente a quantidade da partícula de madeira e aí esse material ele pode vir a agregar muito, né, no painel aglomerado, porque você está diminuindo o consumo de madeira e colocando um outro material que poderia ser descartado, por exemplo, o PET. Muitas vezes a gente vê descartado aí, né, no meio ambiente. Então você tira esse propósito de descarte e dá uma nova, né, um novo objetivo para esse material. E aí eu queria perguntar para vocês, de onde que vêm essas partículas, né? Como eu falei, uma parte dos painéis, né, eles são produzidos 100% de partículas e outra parte é substituída. Mas vocês sabem de onde que vêm essas partículas que a gente utiliza, né, para a produção dos painéis? Existem três principais fontes, né, das partículas que são utilizadas. Entre elas, o plantio de árvores, onde a Caroline, a Gílio e o Matheus eles já chegaram a utilizar, né? Processamento de tábuas de madeira, onde o Pedro Casella e nós acabamos utilizando na nossa pesquisa. Existe também resíduos de indústrias moveleiras, né? Então, aquelas indústrias que já trabalham com madeira, né? Com processamento de madeira, então formam um resíduo ali, então você também pode aproveitar esse resíduo. Existe também outras fontes lignocelulósicas, como eu citei o Rodrigo, né? Ele fez painel, na pesquisa dele, um dos painéis foi de 100% de fibra de coco. Então você pode também utilizar essas outras fontes lignocelulósicas, tá? Então, como que funciona a preparação das partículas? Se você então eu falei que são três, né? Tem o plantio de árvores, o processamento de tábuas e o resíduo de indústria, né? De indústria moveleira. Todas elas, o objetivo é você transformar esses materiais em partículas com uma determinada granulometria e aí essas partículas depois elas vão serem secas até atingir uma certa umidade. Só que, como você tem três fontes principais, cada uma dessas fontes trabalha de um jeito para que você consiga transformar em partícula e depois que você consiga secar, tá? A primeira fonte dela é o plantio de árvores, né? Então você vai ter uma tora de árvore. Eu já vi pesquisas que, em vez de utilizar a árvore nativa mesmo, utilizou aqueles caibros, né, que são utilizados para cerca, né, em fazendas e tudo mais. Então a primeira etapa, se você está trabalhando com essa parte de plantio de árvores, é remover a casca das toras. E aí depois que você remove a casca das toras, você entra no mesmo processamento. A partir daqui é o mesmo processo tanto para o plantio de árvores quanto para o processamento de tábuas. Aí você vai, então, se você tem a tábua ou se você tem o tronco, né, da árvore já descascado, você precisa fazer a produção das maravilhas, que nada mais é uma plena desengrossadeira. Então você leva para uma plena desengrossadeira, ele vai passar, é como se ele estivesse moendo, né, aos poucos, tanto a tora quanto a tábua, e aquilo ali vai se formar as maravilhas. E aí, formando essas maravilhas, que é essa foto que eu coloquei aqui, você consegue produzir as partículas. E aí a gente chega então na parte da produção das partículas, que é o mesmo que é
quando você colhe lá no resíduo da indústria, né? Quando você chega lá numa indústria moveleira e tem partículas no chão que já foram produzidas, elas já são partículas. A diferença de maravalhas para partículas nada mais é o tamanho dessas partículas de madeira, né, desses pedacinhos de madeira. Então a maravalha, ela tem um tamanho um pouquinho maior e aí para a produção das partículas, lá em Ilha Solteira tem esse triturador, que é esse negocinho verde, onde você joga as maravalhas lá e ela vai sair bem mais triturada e aí sim é formada as partículas. Então se você vai trabalhar com resíduo de indústria, você não precisa passar por uma plana desengrossadeira. O seu material já é partícula, então a partir daí você já consegue ter a sua própria partícula. Então, uma vez que você já tem essas partículas, né, de madeira, que você já fez a moagem dela, ou pegou lá do chão da indústria, né, resíduo de indústria, você precisa fazer o peneiramento dessas partículas. Por que que você faz primeiro o peneiramento? Porque a próxima etapa é você secar. Só que você não quer secar o material que você não vai utilizar. Vamos supor que na sua pesquisa você quer trabalhar com partículas de 1 milímetro até 4 milímetros. E aí, se você pega aquelas partículas que você triturou, né, que elas foram formadas partículas a partir das maravalhas, e você botar toda ela para secar, de certa forma você vai estar secando tamanhos de partículas que você não vai utilizar. Então, primeiro você faz o peneiramento, e aí a sequência das peneiras ali vai muito do que cada pesquisa quer trabalhar. Então, como eu citei, por exemplo, se você quer trabalhar com as peneiras de 1 até 4, você vai guardar esse material que foi peneirado, né, que ficou retido, na verdade, nessas peneiras, e a partir daí você parte para a segunda etapa, que seria a secagem das partículas. Então, nesse processo de secagem, que é feito lá em laboratório, então eu até recomendo, lá tem lonas, que nem essa azul, mas quando a gente produziu, a gente comprou uma lona mesmo, né? Eu fazia junto com a Marjorie, então a gente comprou essa lona e a gente utilizava essa lona e quando voltava para nossa cidade a gente trazia ela de volta, porque a lona que tem lá em Ilha Solteira, todo mundo usa, então pode ser que tenha lona que foi utilizada para colocar brita ou para colocar algum outro tipo de material e pode ser que acaba contaminando. Então você quer um material de partícula de madeira o mais puro possível. Então se você conseguir ter uma lona só para partículas de madeira, é o ideal para que você acabe não contaminando esse tipo de material. Então a secagem, ela acontece de forma natural. A Ilha Solteira faz um calor do caramba, então se você deixar lá por volta de umas 6 horas, pode ser que você consiga já chegar na umidade ideal, né? Que aí, dependendo de cada pesquisa, você vai trabalhar com um tipo de umidade. Só que tem pesquisas também que já utilizaram a estufa que tem lá no laboratório. A desvantagem da estufa é que é pouco material que você consegue colocar por vez e você precisa ter uma atenção um pouquinho maior também, porque se você coloca o material na estufa e ele passa do tempo, pode ser que acaba queimando as partículas de madeira, porque ele ficou dentro da estufa, né? E aí é um material muito fácil de pegar fogo. Então eu prefiro fazer a secagem ao ar livre, né? Então você dispõe ali o material, deixa ele bem esparramado, tenta não deixar montes, para que ele consiga, né, chegar tirar essa umidade dele com maior facilidade. Para você verificar qual que foi a umidade, né, que chegou, lá em Ilha Solteira tem essa máquina que é uma balança verificadora de umidade. E aí você pode utilizar para vários materiais, mas em geral é só a gente, né, que trabalha com madeira acaba utilizando ela. Onde você coloca uma amostra do material, é 2 gramas mais ou menos, você pega, joga dentro dessa balança. Na, no laboratório lá, tem uma parte ali da bancada que tem um manual de como você utiliza essa balança, que você precisa fazer umas pré-configurações. E aí, a partir dessas pré-configurações, ele vai tirar para você, por exemplo, ali, ó, tá 3,44. Então, o material, quando eu coloquei ali, a minha pesquisa, eu queria trabalhar com partículas de 3 até 5% de umidade. Então, 3,44 era uma umidade boa. E aí, o que, que eu recomendo vocês fazerem? Pega amostras de diferentes. Vocês precisam fazer pelo menos umas 3 ou 4 medidas da umidade das partículas. Então, pega a amostra de diferentes pontos, né, da onde você deixou lá secando, né, as suas partículas e faz o teste, porque se você fizer só um só, pode ser que uma parte está mais seca e outra está mais úmida. Então, você faz pelo menos 4 medidas ali, que eu acho que seja o ideal, para que você consiga verificar como se fosse uma média, né, de todo aquele material. Agora a gente parte para a preparação do adesivo, né?
Lá em Ilha Solteira, a gente trabalha primordialmente com a PUR, né, que é o poliuretano derivado do óleo da mamona, pelo fato dele ser um adesivo muito mais sustentável do que aquele que é normalmente utilizado nas fábricas, que é a ureia formaldeído. A PUR, né, ela é um adesivo bicomponente, então ela tem duas partes. Ela tem o A ali, que é o mais escurinho, que é um pré-polímero, e o B, que é o mais clarinho, que é o poliol. Então, para utilização da PUR em painéis aglomerados, como que funciona, né? A primeira parte, ali, dá para a gente consegue verificar, né, que tem um tambor que tem as partículas, então essas partículas já estão peneiradas e elas já estão secas. A primeira parte é a aplicação do poliol, que é aquele líquido mais clarinho. Então você despeja ali dentro daquele tambor, aí como a gente está utilizando luva, né, você dá uma pré-misturada, e aí depois de despejar ali, você vai levar para a betoneira. Na betoneira, ela vai passar por 5 minutos com esse material sendo misturado, né? Então as partículas elas vão ser misturadas junto com o adesivo. Depois você recolhe esse material, coloca num tambor de novo e aí você vai para a aplicação do pré-polímero, que aí é aquele material um pouquinho mais escuro. E aí é o mesmo processo, você despeja ali nas partículas, dá uma pré-misturada com a mão, às vezes vai formar tipo uns torrinhos, sabe, como os locais que caiu, né, a resina vai formar um torrinho. Então você pega com a mão, dá uma diluída, assim, né, uma chavada nele para ele ficar mais uniforme. E aí depois você volta mais 5 minutos na betoneira e aí vai ter finalizado o seu processo de homogeneização das partículas junto com o adesivo que é a PUR. Um outro adesivo também que a gente tem lá em Ilha Solteira é a resina epóxi, que no caso é a resina que eu utilizei na minha pesquisa. E a resina epóxi, ela também é um adesivo, né, bicomponente. Então ela tem a parte resinosa, que é chamada de resina 2004, e tem um endurecedor, que é o endurecedor 3154. Para a utilização então da resina epóxi para a produção dos painéis aglomerados. O fabricante, ele diz o seguinte, que você precisa misturar a cada duas partes de resina, uma parte de endurecedor. Então vamos supor que no meu painel eu vou estar utilizando 100 gramas de resina, 100 gramas de resina. Então eu vou utilizar 100 da resina e 50 de endurecedor. É sempre duas partes para uma. E aí você precisa, primeiramente, você não joga nas partículas, você junta essa parte de resina em endurecedor em um copinho e aí você faz a homogeneização durante 5 minutos entre os dois materiais. Depois que você fez essa homogeneização, você pode ir lá e jogar agora nas partículas, e aí é o mesmo processo que você fez com a PUR. Você mistura um pouquinho com a mão e depois de misturar com a mão, você leva para 5 minutos lá na betoneira. Os dois processos levam 10 minutos. O da PUR, então você joga o poliol, mistura com a mão, betoneira 5 minutos. Tira da betoneira, joga o pré-polímero, mistura na mão, joga na betoneira para mais 5. Então totalizou 10. Aqui você faz primeiro 5 minutos misturando a resina com o endurecedor, joga nas partículas, mistura na mão e depois mais 5 minutos na betoneira. Então é um processo um pouquinho menos trabalhoso, porque quando você utiliza a PUR, você precisa tirar o material de lá de dentro para jogar a segunda parte do adesivo. Já o adesivo epóxi não tem essa necessidade. E aí a gente parte então para a produção dos painéis. Então, ó, o nosso estágio tenta colocar na cabeça assim: a gente já tem a partícula e tem a resina aplicada, agora a gente vai produzir o painel. Como que é? A primeira etapa é a pré-prensagem a frio. Então a gente vai pegar aquele material que já está com a resina, a gente vai levar para esse moldezinho aqui de madeira que é chamado colchão de partículas. Esse colchão de partículas, então a gente vai distribuir as partículas lá dentro, você vai dar uma afofada. Você pode utilizar uma régua para fazer as medidas na lateral, para ver se estão todas na mesma medida. Depois disso, você coloca a tampa desse colchão de partículas e a pré-prensagem a frio é quando você sobe, né, com o próprio peso do seu corpo, você dá uma prensagenzinha ali para ficar bem distribuídas as partículas. Depois disso, a gente parte para a prensagem hidráulica, que aí sim é a própria máquina que vai fazer. Então você leva esse colchão de partículas, não sei se vocês conseguem perceber, mas ali embaixo é como se fosse um fundo dela, é uma tampa, uma tampinha branca ali. Então você carrega essa tampa para a prensa, chegando lá na prensa você tira essa tampa, e aí na parte de baixo você vai ter colocado também um plástico PVC, né, que é aqueles de assar churrasco, porque se você deixar o material em contato com a chapa da prensa, ele pode grudar ou ele pode chegar a vir a queimar também. Então é protegido, né, nessa parte de baixo que é o fundo. Primeiro com esse filme PVC
E quando você coloca aqui em cima da prensa, você coloca esse filme PVC por cima também, para que a placa de cima também não chegue a queimar ou não chega a grudar a nossa prensa. Já teve outras pesquisas, né? Se vocês forem dar uma olhada nas referências bibliográficas da Caroline Graminha, do Rodrigo Bispo, eles já chegaram a utilizar papel alumínio, ou papel alumínio não. É papel alumínio, isso. E eles utilizaram, só que o papel alumínio ele grudava muito. Então a gente aderiu, né, à utilização desse plástico PVC, que ele gruda bem menos, né? Ele gruda um pouquinho nas partículas, mas pelo menos na chapa ali da prensa, ele não gruda. E aí, por fim, então, você vai ter um painel, né? Ele, normalmente, ele sai que nem tá nessa figura da esquerda, que ele sai as bordinhas bem feinha, né? Bem desproporcional. Só que você pode levar lá na marcenaria da Unesp, aí você faz o recorte, né, de todas as arestas dele, né? Então ele fica bonitinho, então fica um painel bem quadradinho. Então, quando você for produzir, vamos supor, Antônio, eu vou fazer um painel de eucalipto e ele vai ter a pur. Você precisa, no mínimo, fazer 3 painéis para cada mistura. E por que isso? Isso não tem nada a ver com a norma. É que, de acordo com a quantidade de corpos de prova que a gente utiliza, se você fizer um painel só para sua mistura, não vai dar a quantidade de corpos de prova. Então, você precisa fazer 3 painéis para cada mistura para que você tenha a quantidade ideal dos corpos de prova. E aí eu digo que não é uma ordem da norma, né? Não é uma exigência da norma, por quê? Se a prensa lá de Ilha Solteira ela fosse uma prensa maior, né? Ela tivesse uma área maior, você conseguiria fazer painéis maiores e não precisar fazer 3, né? Então você poderia, se fosse uma prensa, lá a nossa prensa é de 35 por 35. Vamos supor se fosse uma prensa de 70 por 70, né? Que seria o dobro. Eu acho que uma prensagem só, de um painel só, ele já teria a quantidade mínima, né, para você conseguir fazer todos os ensaios que a norma exige. Então, como a nossa prensa é menor, a gente precisa fazer 3 painéis. Então, agora a gente já produziu o painel, a gente está o painel pronto, né? Quando você faz o painel, deixa eu voltar aqui. Dependendo do tipo de adesivo, mas normalmente é um padrão que estabelece para qualquer tipo de adesivo que a gente utiliza. Se for a PUR ou se for o Epox, você precisa deixar esse painel descansando durante 7 dias. Então, terminei de fazer meu painel, você tem que esperar 7 dias ele descansar para que haja então a cura total do adesivo, tanto então da PUR, né, quanto da resina epóxi. Isso são coisas que os fabricantes eles falam, né? A ureia formaldeído, se eu não me engano, ela deve ser algum esquema parecido também, de 5 a 7 dias para a cura total. E aí, então, meio que acaba ficando padronizado. Então, 7 dias de cura para o painel. E aí, se vocês estiverem lá em laboratório, terminou de fazer o painel na sexta-feira, vai para casa, porque não tem mais nada que você tem que fazer. Você vai ter que esperar esses 7 dias até que você consiga fazer qualquer outra parte do ensaio. A não ser que você tenha mais painéis para fazer, ou vai ajudar alguém, ou não quer ir embora para casa também. Mas normalmente a gente terminava na quinta ou na sexta-feira, e aí esperava dar os 7 dias e voltava só na próxima semana, para aí sim começar a fazer os ensaios nos corpos de prova. Então, agora a preparação dos corpos de prova para o ensaio. Nós temos então 2 tipos de ensaio: o ensaio físico e o ensaio mecânico. O ensaio físico, que aí é a partir da norma, ela estabelece o seguinte: o ensaio de densidade, o ensaio de teor de umidade, que é conhecido como TU, a absorção após 24 horas e inchamento também após 24 horas. A norma, na verdade, do ensaio físico, ela não exige, né, o ensaio de absorção após 24 horas. Mas como é um ensaio que a gente já utiliza os corpos de prova do inchamento, a gente inclui, né, porque aí fica uma pesquisa um pouquinho mais robusta, né, com uma qualidade maior dos ensaios que são feitos. Porque assim, ó, o ensaio de inchamento, a norma exige, mas o de absorção não. Só que é o mesmo corpo de prova, então a gente já aproveita que está fazendo para incluir um novo ensaio. Já os ensaios mecânicos é o ensaio de módulo de ruptura, o MOR, o módulo de elasticidade, o MOI, e o de tração perpendicular, que é o TP. O módulo de ruptura e o de elasticidade, eles são feitos através do ensaio que é chamado de flexão estática, tá? E aí, desses ensaios, os mecânicos, eles dependem que você utilize corpos de prova da região mais forte do painel. Já os ensaios físicos, eles não dependem dessa região mais forte do painel. E aí eu quero que vocês tenham ciência que a região mais forte vai ser sempre a região central do painel. Então ali o meio do painel, ele é sempre a região mais forte e as beiradas, né, conforme vai chegando por volta da beirada, é a região mais fraca. Então essa região mais fraca você pode utilizar
para os ensaios físicos, mas você deve dar prioridade para que os ensaios mecânicos sejam feitos com a região interna, a região central ali do painel. E a norma que é utilizada, né, então, para poder para que a gente consiga, né, delimitar os corpos de prova, a quantidade de corpos de prova, dimensões, é a ABNT NBR 14810. Então, o primeiro ensaio que eu falei para vocês, que é um ensaio mecânico, né? Então a gente sempre começa pelo ensaio mecânico, é um ensaio de flexão estática. E a norma diz o seguinte: para o ensaio de flexão estática, você precisa ter corpos de prova de 5 centímetros de largura e o comprimento do corpo de prova, né? Ele precisa ser o D vezes o E. Esse D, não deixei a fórmula aqui. Só que nada mais é do que a distância entre apoios ali, né? Que na verdade a norma ela não delimita o comprimento do corpo de prova, mas ela delimita a distância entre apoios. E essa distância nada mais é do que a espessura do corpo de prova. Então, o seu painel ele vai ser assim, ele vai ter uma certa espessura, e aí você multiplica pelo seu D, e aí vai ser o seu comprimento, que seria a distância entre apoios. E o outro ensaio é a tração perpendicular, e para o ensaio de tração perpendicular você precisa ter corpos de prova de 5 por 5, então 5 de largura e 5 de comprimento. E como que funciona? Aqui eu deixei meio que ilustrado uma imagem de um painel, e aí quando você leva, né, na marcenaria para cortar, normalmente a gente fazia assim, a gente fazia um corte central no painel, a partir desse corte central a gente cortava 5 centímetros para cada um dos lados, até chegar na extremidade do painel, e, como eu falei, os corpos de prova mais centrais são aqueles corpos de prova que a gente vai utilizar para os ensaios mecânicos. E os corpos de provas finais, né, que é o mais próximos das bordas, são utilizados para os ensaios físicos. Então, como a gente vai ter 3 painéis por mistura, né, e aqui nessa disposição a gente tem quatro corpos de prova para o nosso ensaio mecânico, a gente vai ter no total 12 corpos de prova para o ensaio de flexão estática. E a norma ela estabelece que a gente só precisa de 10 corpos de prova. Então, desses 12, para cada mistura, né, vai estar sobrando 2 corpos de prova de ensaio mecânico aqui, né? Então, é dessas faixas do meio. Aí agora, o ensaio de flexão estática, como que acontece? Se vocês perceberem ali, tem aquelas marquinhas, não sei se dá para enxergar, tem a marquinha central, que é onde vai ter colocado a parte central ali da máquina para que faça a carga no meio, né, e faça a leitura também. E tem os apoios ali, né? Como a norma ela estabelece 10 corpos de prova para o ensaio, então você precisa fazer essa delimitação em 10 corpos de prova. Então você vai tirar a medida da espessura, ver qual é a distância de apoios, e aí você faz essa delimitação para que quando você leva para o ensaio, ela já esteja demarcada, porque aí você consegue colocar lá para fazer a leitura. Então, nesse ensaio de flexão estática, são feitas a análise do módulo de ruptura e o MOI. Então, esse daqui é como se fosse o corpo de prova. A gente vai ter os dois apoios. Ali no meio vai ter a distância, né? Então, esse D nada mais é do que 20 vezes E. Então, 20 é um valor padrão. E E é a espessura de cada corpo de prova. E aí, essa distância a gente vai ter a unidade dela em milímetros, porque a gente está utilizando a espessura também em milímetros, tá? E aqui eu trouxe uma imagem para demonstrar mais ou menos como que é feito, né, a leitura dessa espessura, porque a norma ela estabelece que você faça a leitura da espessura em 3 pontos diferentes do seu painel. Então eu recomendo, você pode fazer na parte central do painel, você pode fazer uma perto da borda e outra aqui perto da borda. Então você vai tirar a espessura média do painel e aí essa espessura você vai colocar aqui para você conseguir saber qual que é a distância entre os apoios, tá? E aí a gente vai partir agora para o ensaio de tração perpendicular. Nessa aqui, ó, se vocês separarem, quando o corpo de prova ele é ensaiado, aqui no meio vai ter uma ruptura, tá? E aí a partir dessa ruptura, vai ter um computador lá no laboratório. Esse computador ele vai te trazer diversas leituras. Então ele vai te trazer a flecha, né? Então qual que foi a flecha daquele corpo de prova, qual que foi a força para poder atingir essa flecha. Aí são diversos valores e esses valores você vai colocar um na fórmula de Moore, né? Então você vai ter o resultado do módulo de ruptura, e outros valores você vai colocar na fórmula do MOI, que aí você vai ter os valores de MOI também. Então, a partir de um ensaio, ele vai ter leituras, e essas leituras são as incógnitas, né? Vamos chamar assim, incógnitas que você vai colocar na fórmula
desses dois ensaios, então do MOR e do MOI. Agora para o ensaio de tração perpendicular. Ó, essa aqui eu trouxe mais uma vez para poder ilustrar para vocês. Aqui é um corpo de prova que a gente acabou de ensaiar ele para flexão estática. Então, ele está rompido ali no meio. A primeira coisa que a gente precisa fazer vão ser 10 corpos de prova, né, que estão rompidos ao meio, e aí você vai, quando você for levar lá na marcenaria para poder cortar, você delimita 2 centímetros a partir da ruptura que está ali do meio, para que você consiga trabalhar agora com os outros corpos de prova. Então você vai fazer essa delimitação de 2 centímetros em cada lado, e aí você vai começar a contar corpos de prova agora para o ensaio de tração perpendicular. Então, o corpo de prova de tração perpendicular, ele tem que ter 5 por 5, então é um corpo de prova quadradinho. Ele já tem, esse corpo de prova, aqui na menor direção, ele já tem 5 centímetros. Então, você só precisa contar 5 centímetros. E, normalmente, ele dá 4 corpos de prova para cada corpo. Ele dá 4 corpos de prova de 5 por 5 a cada corpo de prova que foi ensaiado para flexão. Então, como eu falei para vocês, a parte mais central do painel são aquelas que a gente utiliza para os ensaios mecânicos. Então, se a gente tem 10 corpos de prova aqui que foram rompidos, né, a gente vai utilizar aqueles mais próximos do centro para poder fazer o ensaio de tração perpendicular. Como a gente tem 10 corpos de prova assim, então desses 10, esses mais centrais, a gente vai ter 20 corpos de prova. Então, desses 20, 10 a gente vai utilizar para o ensaio de TP e vai sobrar para a gente 10 corpos de prova. Porque o ensaio de TP, ele pede 10 corpos de prova de 5 por 5. Então, nesse corpo de prova aqui que foi ensaiado a flexão, a gente tira 2 então dele para fazer TP e vai sobrar mais outros 2, né? Então, vai sobrar 10 para um outro ensaio que a gente pode escolher. E esse outro ensaio escolher vai sobrar para a gente mais esses outros corpos de prova de 5 por 5 aqui. Então, no total, de cada corpo de prova de flexão, vai sobrar para a gente 30 corpos de prova, que eu deixei ali embaixo uma leiturinha para a gente fazendo, que conforme a gente vai utilizando, a gente vai subtraindo ali para ver se foi utilizado todos os corpos de prova. Então, resumidamente, o corpo de flexão estática está aqui, ele foi rompido no meio. Rompendo no meio, a gente vai tirar 2 centímetros em cada lado. Tirando 2 centímetros, a gente corta 5 até chegar na extremidade do painel. Cortando esses 5, a gente vai ter os mais centrais utilizados para tração perpendicular. E aí, desses mais centrais, a gente vai ter 20 corpos de prova. Desses 20, já vai ser 10 para tração perpendicular. Então, de 20, a gente subtrai 10, vamos ter 10. Já os mais extremos, vai sobrar 20 também. Então, a gente pode escolher qual que vai ser o ensaio que a gente vai utilizar esses outros 20. Então, no total, a gente tem 30 corpos de prova sobrando. E aí, como que a gente prepara, então, esses corpos de prova para tração perpendicular? A primeira etapa, que é a mais chata, eu diria, é você fazer a limpeza da sua chapinha metálica, né? Acho que vocês já chegaram a ver o pessoal debatendo lá no grupo, né? Que normalmente, pelo menos quando a gente fez a produção, era o seguinte: se você vai fazer os seus painéis, os seus ensaios, é você que limpa a chapinha, só que quando você vai entregar, você não precisa entregar limpa. Porque vamos supor, eu vou fazer minha pesquisa, e aí eu vou pegar a chapinha que outra pessoa limpou, e aí eu vou usar na minha pesquisa. Aí vamos supor que é a Vitória que vai fazer depois de mim. Se eu não limpar bem a chapinha, a Vitória vai pegar uma chapinha que está mal limpa, né? Então ela está com resíduo ali de resina, ela está com, enfim, ela está suja. Então a Vitória vai ter que ter o retrabalho de limpar, e aí assim pode acabar causando até uma certa desunião, vamos supor assim, do grupo, porque, ai não, eu não quero pegar a chapinha que o Antônio acabou de usar não, porque a chapinha ele limpa, mas ele deixa suja. Então por isso que a nossa ideia é sempre você pega a chapinha, ela vai estar suja, então você limpa, e aí depois quando você for entregar, você entrega ela suja, porque a próxima pessoa que for usar, limpa do jeito que achar que é melhor. E aí assim acaba, de certa forma, evitando briga. Porque de qualquer forma você vai ter que limpar. Nessa ideia que a gente costuma trabalhar, você limpa no começo e no final não. Só que a outra ideia que pode causar intriga é você pegar limpa e entregar limpa. Você pegar limpa e no final você ter que limpar. Então pode ser que você faça um mau trabalho e a próxima pessoa que for utilizar acaba pegando uma chapinha ruim. Essa daqui é o esmeril, que tem lá no laboratório também. É um aparelho que, assim, os técnicos não gostam muito que a gente usa, porque é um aparelho que pode ter muito acidente. Eu, particularmente, né, eu acabei me machucando nesse esmeril, arranquei
um pedacinho da pele aqui, que assim, é um aparelho muito difícil de trabalhar e a gente não tem ferramentas que facilitem o processo de limpeza. Então, nada mais é uma chapinha de metal, que aqui, ó, nessa foto aqui tem a chapinha, que você tem que pegar e ficar passando no esmeril, o esmeril tá rodando, e aquela buchinha do esmeril que vai limpar. A vez que eu tava fazendo, né, nossa, a gente tinha que limpar muitos corpos de prova. Então, a chapinha acabou escorregando na minha mão e o meu dedo, o esmeril passou no meu dedo, então eu arranquei uma partezinha aqui. Os técnicos não gostam de saber que aconteceu isso, mas é a única forma que a gente tem para poder fazer a limpeza dessa chapinha, né, é pelo esmeril. E aí, depois que aconteceu o acidente, até uma ideia para vocês, né? Eu conversei com o Sérgio, depois eu conversei com o pessoal lá do laboratório. Como só tava eu e a Marjorie fazendo os ensaios naquela época, era só a gente que ia utilizar essas plaquinhas. Então eu trazia essas plaquinhas para Lins. Aqui em casa, meu pai ele tem uma morsa, né? Então a gente prendia a plaquinha na morsa e passava o esmeril, só que é aquele esmeril de mão, né? Esse daqui é um esmeril de bancada, tem aquele esmeril de mão. Então a gente limpava com o esmeril de mão, muito, muito mais rápido, muito menos perigoso. E aí depois, quando a gente voltava para Ilha Solteira, a gente já levava as plaquinhas limpas, né? E aí a gente partia para o próximo processo. Dá para vocês fazerem isso também. A Vitória ela adotou uma outra metodologia, porque ela comprou uma plaquinha de ferro, uma barra de ferro e levou num ferreiro, enfim, para poder cortar as plaquinhas para ela. Então ela não precisou limpar a plaquinha de ninguém e ela tinha a plaquinha dela limpa, mas é porque ela comprou uma barra. Mas lá na Unesp tem, eles fornecem, né, essas plaquinhas, só que aí tem esse processo meio chato da limpeza. E eu vou te dizer, a parte de laboratorial é a pior parte que tem na pesquisa, porque é uma sala com pouca ventilação, onde fica esse esmeril. Você fica muito cansado, porque na época que a gente fazia era no calor, então pouca ventilação, muito calor, levava muito tempo para você limpar plaquinha por plaquinha, né? Se o Matheus estiver por aí, eu não sei se ele tá. Na época dele, ele provavelmente fez isso também, então ele levou bastante tempo para poder limpar. E assim, é a parte mais chata realmente que tem da pesquisa, assim, da parte laboratorial. O resto é tudo tranquilo, mas essa daqui, nossa senhora, tive pesadelos. Aí depois que a gente encontrou que eu machuquei meu dedo e eu encontrei essa alternativa de levar aqui para Lins, né, as plaquinhas para eu limpar em casa, foi bem melhor, né? Mas vocês também podem partir para a alternativa da Vitória, que é comprar uma barra, mandar cortar e você vai ter suas plaquinhas de ferro, tá? Então, ó, uma vez que você limpou essas plaquinhas, qual que é a primeira etapa? Você precisa tirar a poeira da superfície dela, né? Como que você tira? Você tem que passar o thinner. O thinner é um produto bem perigoso. Eu escutei uns barulhos, tem alguém conversando? O Matheus levantou a Ah, mão. Pode falar, é só me Matheus. falar um negócio que você tinha falado, né? Assim, só para complementar o que o nosso querido professor Antônio está falando, gente, é verdade. Assim, no começo a gente chega porque 10 corpos de prova é o que a norma exige, mas às vezes, devido à alta variância de valores, às vezes não é suficiente. Eu lembro que você chega e fala, no laboratório você fala assim, nossa, eu quero fazer 20 corpos de prova para cada ensaio. Quando você pega essa desgraça, para você limpar, eu lembro que acho que é umas 2, 3 semanas para limpar esse negócio. Porque é muito difícil e parece que nunca é limpo o suficiente para você usar. Porque se você não limpar com qualidade essa placa, o seu ensaio, a cola não vai grudar, o seu ensaio de tração não vai estar bom, você vai ter que refazer. Ainda para quem utiliza com composto de madeira polímero, é muito forte o ensaio de tração para esses materiais, porque o meu era só madeira, então rompe fácil. Os ensaios que rompem mais difícil, rompe na cola. E quando rompe na cola, acho que o Antônio vai falar isso também, você tem que refazer o ensaio de novo, até ele romper no corpo de prova, a tração. Então, assim, desculpa aí, mas é pagar pecado. Você Sim. pegar esse negócio para você fazer, é que a Vitória é rica, né? Cheia da grana, e aí ela quis comprar as plaquinhas dela para não limpar, mas na real, gente, é trabalho para sofrer, sabe? Mas vale a pena no final depois. Já estou bem aqui querendo ser Vitória, tá? Já estou querendo fugir desse perrengue. Não sou tão assim, ó. Eu limpei plaquinha pronto, junto com o Antônio, junto com a Marjorie, limpei plaquinha junto com o Lucas. A É que na Vitória minha comprou vez, porque ela viu que era difícil, então ela falou: quer saber? Não vou passar por isso, não, vou comprar. é que na minha vez estava eu e a Bruna. Aí a gente ia ter muito conflito, assim, de as duas estavam com o mesmo tempo para fazer o mesmo ensaio. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou atrapalhar.
Aí a Bruna, no caso, limpou as dela e eu comprei as minhas e aí ficou tudo certo. Mas é isso, ó. Quem for de Lins, Aí vocês veem a diferença de quem é bolsista e quem não é bolsista. Beijos, pode continuar, Antônio. se quiserem contatos aí, a Vitória tem, né? O cara que vendeu a barra, o cara que cortou, a Vitória já consegue passar. Mas assim, ó, o Matheus falou, realmente era um processo muito demorado. Na época, eu acho que a gente tinha no total de 120 plaquinhas de ferro. Como você utiliza duas por corpo de prova, né? Você conseguia ensaiar no máximo 60 corpos de prova. Então, assim, a minha pesquisa, eu utilizei 30 corpos de prova para o ensaio de tração perpendicular. E como eu estava fazendo junto com a Marjorie, a dela era 50. Então, a gente teve que fazer esse trabalho duas vezes até que a gente começou a trazer para cá. Então, eu lembro quando eu trouxe pra cá, em uma tarde, não, uma manhã de domingo, eu e meu pai a gente limpou tudo, que era uma coisa que eu e a Marjorie ficou lá em Ilha Solteira pra fazer em uma semana, basicamente. Então, se vocês não tiverem mais ninguém utilizando as plaquinhas, né, conversar com o Sérgio, o pessoal do laboratório ficar ciente, não tem nenhum problema de você trazer e depois levar de volta elas limpas. É que pro pessoal de laboratório é até melhor, porque você não vai correr esse risco lá no laboratório, né? Eu até perguntei para eles, né, se a gente podia levar o esmeril, que é o esmeril móvel, né, sem ser o de bancada. Eles falaram que não podia, que só pode utilizar no laboratório equipamentos da própria Unesp. Então, trazer equipamentos externos assim, a gente não podia usar. Então, como o Maomé não foi a montanha, eu trouxe a montanha até Maomé, então eu trouxe as plaquinhas até Lins, e aí eu fiz a própria limpeza. Então, continuando, você fez a limpeza dela, você tá com as plaquinhas, só que resta ainda um resquício de sujeirinha nela, ali um pozinho. Como o Matheus falou, essa plaquinha ela precisa estar muito limpa, então a gente utiliza o thinner, então a gente pega, bota a luva na mão, pega uns papelzinhos que tem ali no banheiro do laboratório, não é papel higiênico, mas pode ser também, mas é aqueles papel de enxugar a mão. Você passa o thinner no papel e vai limpando uma plaquinha por plaquinha. Você só precisa limpar a parte que você vai colar. A parte externa não precisa fazer essa limpeza, tá? Então você faz a limpeza contínua, espera secar, e aí a segunda etapa é a colagem. E aí entra no que o Matheus falou. Dependendo do tipo de material que você vai estar, né? Do tipo de material que o seu painel é constituído, você vai ter que usar uma cola um pouco mais forte, mas dependendo do tipo de material, pode ser uma cola normal. Porque a ideia desse ensaio é que haja o rompimento, eu vou mostrar mais para frente a foto, bem no meio, porque assim, ó, você vai ter, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para ilustrar. Ó, opa, saiu da. Você vai ter o corpo de prova aqui, ó. Nessa foto dá para ver, ó. Vou até passar para frente. Ele vai ser ensaiado assim, ó. Você vai colar o seu corpo de prova na plaquinha de metal. E aí depois que você cola, lá tem essas presilhas aqui que essa presilha ela faz uma pressão e você precisa deixar 24 horas esperando essa cola secar para depois você ensaiar. Tem colas que precisam de um pouco mais de tempo, 2 dias, né? Então 48 horas ou até mais. Só que normalmente é entre 1 dia até 2 dias. Dependendo do tipo de material, ele precisa ser rompido bem aqui no meio. Ó. Tá vendo aqui embaixo na última imagem? Que tem um escrito ali. Quando ele romper, ele tem que romper bem ali no meio. Se ele romper na cola, é um ensaio que você falhou. E aí o que pode ocasionar do rompimento na cola? Pode ser que você não limpou a sua chapinha direito, então ficou resquícios de outros materiais, então não deu aderência. Pode ser também que você utilizou uma cola de baixa qualidade, então a cola realmente ela vai se descolar, porque a ideia é que a cola seja mais resistente do que o interno do painel, porque você quer que o interno do painel seja rompido em vez de ser rompido na cola. Então o processo é o seguinte: você passa a cola no corpo de prova, cola na plaquinha de metal. Depois de você colar, você tem que deixar 24 horas secando com essa presilha. Depois que secar, você pode levar para a máquina de ensaio. Então a máquina é uma garra, são duas garras assim. Uma garra está em um sentido e outra está no outro sentido. E aí isso eu vou demonstrar aqui com a carteira e com o celular. Faz de conta que essa daqui é a plaquinha de baixo e essa daqui é a plaquinha de cima. Elas têm o mesmo tamanho. Só que a de cima, ela tem que ser colada nesse outro sentido. Vamos supor que seja na vertical. Por quê? A garra ela é assim, ó. Uma garra é aqui e a outra garra é assim. Então ela vai desprender assim. Já teve outras pessoas, que eu não vou citar o nome, mas são situações engraçadas,
que colou todas as plaquinhas de metal no mesmo sentido assim, em vez de fazer trocado. Aí chegou lá na hora de ensaiar, a garra ela não entrava. Então a pessoa perdeu aquele corpo de prova, teve que tirar todas as plaquinhas de metal, limpar de novo no esmeril, colocar outros corpos de prova. E aí provavelmente não são os corpos de prova ideais, né, que são aqueles mais centrais, que eles têm maior resistência, né? Então utilizou um corpo de prova menos resistente, né? Enfim, então para vocês não passarem por isso, sempre quando for colar, a plaquinha de baixo, a de cima é num sentido e a outra é no sentido contrário, para que essa garrinha da máquina de ensaio encaixe perfeitamente. E aí você vai fazer isso para os seus 10 corpos de prova, tá? Para o ensaio de tração perpendicular. Nesse ensaio aqui, a mesma coisa vai acontecer. Tem um computadorzinho ali no laboratório, ele vai te dar para cada corpo de prova qual que foi a força máxima, né? Então, você vai pegar essas forças, essas incógnitas, jogar na fórmula de tração perpendicular, e aí você vai ter o seu resultado de tração perpendicular. Agora, partindo para os nossos ensaios físicos. O primeiro deles é um ensaio de densidade, e a fórmula, né, de acordo com a norma, a densidade nada mais é do que a massa do seu corpo de prova dividido pelo volume dele multiplicado por 1000. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, encontrar qual que é o volume do seu corpo de prova. Então, você vai tirar a espessura do corpo de prova. Eles são, né? É para ser corpo de prova de 5 por 5 centímetros. Só que às vezes pode ser que quando for cortar, né? Cortar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora. Então pode ser que você tenha corpo de prova de 4,9 centímetros ou de 5,1 centímetros. Então você precisa tirar o volume certinho. E aí, para a massa dele, né, você simplesmente pega o corpo de prova, coloca na balança e aí você consegue ter o seu ensaio de densidade. Então, vão ser utilizados 10 corpos de prova. Lembra que estava sobrando 30? Então, a gente já utilizou 10 aqui. Para o ensaio de teor de umidade, a fórmula é o seguinte. É a massa úmida, né? Só que no caso é a massa no seu estado natural, menos a massa seca, dividido pela massa seca vezes 100. Então, a primeira etapa é você tirar qual que é a massa úmida, né? A massa natural. E aí você tira ele a partir da balança. Então você pega, depois de tirar essa massa, você vai botar ele dentro da estufa, e aí na estufa você coloca a mais ou menos 105 graus Celsius e deixa lá durante 24 horas. Depois dessas 24 horas você tira os corpos de prova, pesa um por um de novo, e aí você coloca os valores na fórmula. Então você utilizou mais 10 corpos de prova. Então daqueles 30 que estava sobrando, agora a gente só tem 10 sobrando, tá? E aí, agora, o próximo ensaio físico que a gente vai fazer é o de absorção após 24 horas e inchamento e espessura após 24 horas. O de absorção, a fórmula dele é um pouquinho semelhante à do teor de umidade. Então, você vai ter a sua massa úmida, né? Menos a sua massa seca dividido pela massa seca vezes 100. E o inchamento e espessura é a espessura final menos a espessura inicial dividido pela espessura inicial vezes 100. Então, como que funciona? Para absorção, né? Você vai utilizar a massa dele. Então, você vai pesar todos os corpos de prova e aí você vai anotar que ele seria, digamos que a massa seca do material. Para o ensaio de espessura, então você vai tirar a espessura de todos os corpos de prova, anotar também que essa daí é a sua espessura inicial. Então você vai colocar o estado natural, então seria o estado da massa, né? Então a massa seca, e o estado molhado seria o estado depois de 24 horas. Então a massa úmida é após 24 horas, é o peso do corpo de prova após imersão de 24 horas, e a espessura final é após as 24 horas em imersão. Então você utiliza 10 corpos de prova e você consegue fazer o mesmo ensaio. Então por isso que a gente já faz o de absorção, mesmo ele não contendo na norma, porque a gente já utiliza o mesmo corpo de prova, só precisa fazer a pesagem deles. Então é colocado dentro desses tamborzinhos aqui, né? E aí, se vocês perceberem, ali dentro do tambor, tem duas flechas que a gente colocou, que é uma flecha para baixo e depois uma para vindo no meu sentido aqui, né? Por quê? Porque é a partir dali que a gente faz a contagem do corpo de prova, porque às vezes você está fazendo um ensaio de duas misturas diferentes, né? Duas propostas diferentes. Então, a partir dali começa a contagem. Como são 10 corpos de prova, se eu contar 10 ali, então começando de cima, é uma primeira fileira, né? Então, contei a primeira fileira, contei a segunda, contei a terceira, deu 10. Eu sei que a partir do 11º já é uma segunda mistura. E por que que a gente faz também essa marcação? Normalmente, você escreve nos corpos de prova
o que que é, de qual mistura que é. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com 5% de resina e 10%. Então, os que tem 5 eu coloco 5% e os que tem 10 eu coloco 10. Só que quando você faz esse ensaio, né, que ele precisa ficar embaixo da água, né, submerso, pode acabar perdendo essa escrita, né, porque ele fica 24 horas e dependendo da caneta que você utilizar, perde. Então, esse processo de você organizar ali dentro e saber da onde começa e para onde termina, é interessante para você não perder, não misturar os corpos de prova. E lembrando, a água que é utilizada para esse ensaio não é água comum, é uma água deionizada e essa água você tem lá também disponível no laboratório. E como que funciona? Você não precisa encher o tamborzão até em cima. Você precisa ter um espelho de água acima do corpo de prova, se eu não me engano, de 2,5 centímetros, tá? Então, você bota o corpo de prova, pega uma régua lá, e aí acima do corpo de prova precisa ter 2,5 centímetros de espelho d'água, e aí é o suficiente para você deixar. Abaixo disso, aí a norma não aceita, né? Então a norma exige o mínimo de 2,5. Pode ser 3, pode ser 4, mas aí você não precisa ficar enchendo o tambor com muita água. Então, depois que você tirar no estado seco a, a massa e tirar a espessura, você vai fazer a mesma medição no final e a partir disso você consegue ter os resultados de absorção e de inchamento também. Agora a gente vai analisar esses resultados. Então, ó, aqui na primeira parte aqui da nossa tabela, tem as classificações e na parte de cima ali, que seria o título, são os resultados mínimos para cada ensaio. Por isso que eu falei que a absorção não é exigido pela norma. O que é exigido é o inchamento, teor de umidade, módulo de ruptura, módulo de elasticidade e o ensaio de tração perpendicular. Só que a gente faz a absorção para deixar a nossa pesquisa mais robusta. Então, ó, para a classificação de qualquer uma, então, o meu painel, vamos supor, ele deu 2.300 de MOI, ele deu 18 de MOR, ele deu 1 de TP, só que meu inchamento deu 20. Então, eu não consigo classificar ele como P4, porque ele precisa atender a todos os requisitos para se classificar. Então, você pode ter um painel que ele deu uma resistência mecânica muito alta, o MOR, o MOI, o TP, só que se o inchamento dele não deu legal, você não pode classificar ele como um painel, por exemplo, um painel P7, um painel P6, porque o inchamento ele vai delimitar. Então ele precisa atender a todos os requisitos para que haja essa delimitação. O de teor de umidade normalmente sempre dá, tá? Então é um dos requisitos mais fáceis de atingir. Mas o restante, o inchamento, é um dos piores para atingir, porque às vezes você tem um painel que ele ficou muito resistente, só que em relação à água, né, a inchamento, a absorção, ele aderiu muita água, então aí você pode mudar alguns parâmetros, né? Então você pode aumentar a pressão de prensagem para diminuir aqueles vazios dentro do painel, ou você pode também aumentar a temperatura, que pode ser que o adesivo com uma temperatura maior ele consiga preencher, porque o painel tenta pensar como se fosse uma caixa de areia. Nessa caixa de areia vai ter a percolação de água. Só que se você diminuir esses espaços vazios dentro do painel, que aí você pode diminuir aumentando a quantidade de adesivo, ou então aumentando a pressão, né? Então, se você fizer mais força, vai ter menos espaços vazios. Ou se você também aumentar a temperatura para que o adesivo ele se dilua mais fácil ali dentro, você pode utilizar isso. O que eu recomendo é não utilizar muitas partículas pequenas. Por quê? De acordo com pesquisas que a gente já trabalhou e também de acordo com a referência, quando você tem muita partícula pequena, muita partícula fininha, ela consome muito adesivo. Então, quando você fosse misturar lá naquelas primeiras etapas, quando você mistura o adesivo nas partículas, são essas pequenininhas que vai grudar mais no adesivo e aí as partículas maiores vai ficar sem o cobrimento do adesivo. Então, algumas regiões do painel vai ficar forte, porque é nessa região ficou mais concentrado partícula pequena, e em outras regiões que está um pouquinho melhor distribuído, vai ter pouco adesivo e, consequentemente, também vai ser uma região mais fraca. Então é por isso que não se usa muito partícula pequena para fabricação. Então tem sempre um intervalo ali de, se eu não me engano, é de 1,5 milímetros até 4, né? Partículas grandes também não são tão ideais, porque aí você acaba tendo muito espaço vazio, né, dentro do seu painel, mesmo que você prense, né, as partículas grandes, ela deixa um espaço vazio entre as partículas muito alto, né? Isso acaba prejudicando, então, no seu ensaio de inchamento.
Então, lembrando mais uma vez, precisa atingir a todos os pré-requisitos. Meu painel ele vai ser um P4, então ele tem que ter um inchamento máximo de 16%, ele tem que ter um teor de umidade entre 5 a 13, o seu MOR ele tem que ter no mínimo de 16 MPa, o seu MOI ele precisa ter no mínimo 2.300 e o seu TP ele tem que ser no mínimo de 0,4 MPa, tá? Então é isso, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver aqui para eu ver a carinha de vocês. Vitória Rica. Alguém ficou com alguma dúvida? Hoje é uma linha assim, por mais que seja importante, esse processo laboratorial, a parte teórica dele não tem muito que a gente abordar, né? Porque é um processo que falado ele é mais fácil do que ele realmente é na prática, né? Só que é bom a gente ter ciência de como que funciona, né? Pra gente não chegar no laboratório, cair de cara assim no laboratório e falar, meu Deus, e aí, o que que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer primeiro? Então, assim, é uma coisa que é bom a gente ter como teoria para não chegar lá vago, né? Falando assim, sem saber onde começar, para onde ir, da onde que vai ser minha partícula, qual que vai ser a resina que eu vou utilizar, enfim. Na prática, Marcos, realmente quando você fala assim, nossa, por que que eu vou fazer mestrado? Tô brincando, não é tão ruim assim não. É que se você tem ajuda de alguém para fazer junto, fica mais fácil, né? Eu costumo pensar que a dor compartilhada, ela não é uma dor tão intensa. Mas se por uma eventualidade você conseguir só fazer sozinho, né, é um pouquinho mais difícil. Mas é isso. Se ninguém tá com nenhuma dúvida, eu não sei se o Matheus quer falar alguma coisa, Vitória. Antônio, eu acho que. Bom, é igual você falou, acho que você não tem o que falar. A sua aula foi muito excepcional, acho que desde o começo, essa questão de laboratório. Eu até ia falar, para a gente deveria ter gravado a sua aula, Eu porque. gravei. Você gravou? Eu Então tentei tá gravar ótimo. pelo Meet aqui, mas apareceu que tava sem espaço. Aí eu utilizei um programa externo aqui para poder gravar. Certo. Não, então tá tranquilo, porque eu acho que é importante vocês terem isso. Porque, principalmente, a parte de laboratório, a forma como que vocês vão produzir os painéis de vocês, e essa metodologia, na hora que vocês forem escrever, porque a gente tem muita mania, né, mania de mestrando, quando vocês chegam no doutorado, vocês invertem isso, de primeiro fazer e depois escrever. Na verdade, em qualquer pesquisa que você faça, primeiro você tem que escrever, depois você tem que fazer. Porque senão fica uma correria de, eu preciso justificar porque eu usei tal temperatura, eu tenho que justificar porque eu fiz tal pressão. Quando a gente vai para a área de laboratorial, a gente já tem que ter tudo definido na nossa mente, assim, na verdade, nossa escrita de pesquisa. Você já tem que saber o porquê que você vai usar, por exemplo, 100 graus de temperatura, por que é 5 MPa, por que é 10% de resina, porque tudo isso a gente já utiliza baseado na literatura. Mas eu sempre falo que se você não tiver uma metodologia definida por literatura, acaba virando empirismo. E empirismo para cientista, eu acho que é uma coisa meio feia, né? Porque a gente, de todas as pessoas, somos cientistas, de uma certa forma. Então, eu acho que é importante que. Ai, meu Deus, meu cabelo tá horrível. É importante que vocês conheçam o processo, é importante que vocês sempre estejam dispostos a ler novos materiais e já delineando e já criando como que vai ser a pesquisa de vocês. Olha, eu vou usar 100 graus porque tal pesquisa usou tal 100 graus para tal material. Por exemplo, vocês vão usar polímero. Tem uma pesquisa do Sérgio, que é aquela que eu falei que a gente não publicou porque a gente não teve tempo de escrever, que a gente estudou a variação de temperatura com compostos poliméricos. E a gente viu que 140 graus era a melhor temperatura para a gente poder prensar o material. Porque na pesquisa do Pedro Campos, né, Antônio, que a gente fez, que a gente publicou na Bio, que era um aluno de IC, que o Sérgio até fala, que era um aluno dele de iniciação científica e tudo mais, na pesquisa do Pedro Campos, ele usou 160 e 180 graus para fazer um composto, e
a elasticidade do material diminuiu. Então, a elasticidade do material começou a decair. E quando a gente mandou para a revista, falando que era um estudo de variação de temperatura, até o moço virou para a gente e falou: mas como vocês vão falar que é um estudo, sendo que só tem duas temperaturas? Tem que ter no mínimo aí uns 4, uns 5. Você tem que lançar uma curva aí para vocês saberem realmente qual é o comportamento do material. E por isso que eu falo que quando vocês perdem o medo de mandar o material de vocês para os revisores, vocês começam a receber o que os revisores, a crítica dos revisores, como algo novo, como algo bom, como algo assim, de uma ideia que possa surgir. É aquilo que eu falei dos ensaios extras que a gente não tem aqui. Então, eu penso muito nisso, que vocês precisam começar com calma, claro, quando for trabalhar com a pesquisa de vocês, não vão com pressa para o laboratório, vão agora porque agora faz parte da disciplina, uma matéria disciplinar. Mas quando for para fazer sua própria pesquisa, escreva antes ela, delinee antes ela, entenda o porquê você está considerando tal parâmetro, tal outro parâmetro, para que você não faça igual eu, por exemplo, que eu cheguei no laboratório, fiz de qualquer jeito lá um experimento, deu todo errado, porque eu estava com preguiça, e eu não posso negar isso, eu estava com preguiça de processar madeira, porque eu lembro que eu estava trabalhando com palha de milho, eu entrei em 2020 e trabalhei com palha de milho até 2021 no primeiro semestre, que foi quase um ano e meio. Aí, como era na época da pandemia, tinha todos os processos de não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, o laboratório estava muito restritivo. E por estar restrito, a gente não tinha acesso. Então, quando eu fui pegar esse material de novo, essa palha de milho tinha acabado e eu não tinha conseguido terminar o meu trabalho. Aí, o que eu fiz? Mudei minha pesquisa. Quando eu mudei minha pesquisa, eu falei assim, eu quero fazer algo o que eu mais odiava era processar as partículas no processador, porque você tem que levar para o peneirador e tem que deixar ele peneirando, né? Isso, sim, gente, é um trabalho de uma canseira, desculpa o palavrão, mas é do caralho. Porque você tem que separar, tem que jogar os finos fora, ou colocar em outro saco, separar seu material. Isso, assim, para você produzir, vamos supor, 3 quilos de material bom, é uns 5, 6 de material ruim que você tem que processar para ele virar bom, para ser útil em painel. Então, assim, esse primeiro processo de material, para mim, é muito cansativo. Não sei também se já contei isso para vocês, né? Porque eu tenho muito déjà vu na minha cabeça, então talvez eu já contei essa história. Mas, assim, o que eu queria dizer é que eu cheguei lá, eu fiz de qualquer forma, minha pesquisa inicial deu muito ruim, os resultados deram muito baixos, não foram nem classificados, e aí eu estava desesperado, porque faltava, acho que, para eu qualificar 3, 4 meses, não lembro quanto tempo. E aí o Sérgio deu a ideia de fazer o painel de camadas, ele veio conversar comigo, e se for isso, tal, a gente fez. Detalhe, eu escrevi minha dissertação em 2 meses. Antigamente, eu falava isso com o maior orgulho do mundo. Eu escrevi minha qualificação em 2 meses. Hoje eu falo com vergonha. Porque eu vejo, por exemplo, quanto a minha tese ela é trabalhada. Quando eu tive aula de seminário de tese aqui com uma professora minha, que é uma das professoras que eu mais gosto, Edja, ela falou assim, uma vez que tese era igual você fazer bordado, é igual você trabalhar com roupa, assim, com tricô, você vai fazendo, desfazendo, aí outro dia você volta, lê de novo, você tem que ter cuidado com aquilo que você faz, porque aquilo que você fala, aquilo que você produz é um material científico, é algo que vai ser publicado, você tem toda uma veracidade para isso, não é qualquer coisa que a gente pode falar, porque a gente tem uma responsabilidade com aquilo que é real, com a verdade, com a ciência muito grande, porque não somos cientistas. Talvez não seja uma área muito delicada para se falar, porque a gente trabalha com painel, a gente trabalha com madeira, a gente não trabalha com política, com ciência, com sexualidade. Mas, assim, de qualquer forma, a ciência ela é algo muito delicado para se tratar. Então, hoje, por exemplo, eu já estou na versão 126 da minha tese. E acredito que ela vai, porque cada dia que eu abro uma nova versão, releio tudo que eu consegui reler e vou reescrevendo, apaga, não apaga, faz, porque você tem que ter esse cuidado. Então, aprendam a ter isso com o trabalho de vocês, E sabe? uma Não, coisa não, também, Matheus, pode complementando o falar, que você Antônio. falou, é uma dica que eu dou pra vocês quando vocês forem escrever. Vai ter dia que, tipo assim, eu quero referenciar, eu tô com uma ideia na cabeça, vamos supor, eu quero justificar
o uso da madeira, da espécie da madeira. E você não consegue achar nada, você pesquisa no Science Direct, vê outras dissertações, tipo, não sai. Cara, faz uma pausa, dá uns 2 dias e você volta. Tipo assim, parece que é mágico. Você dá uma pausa, um break, e aí quando você volta, tipo, parece que na primeira pesquisa que você vai olhar, você já acha o negócio que você queria. Então, assim, a escrita, o Matheus falou, é importante, mas se você tá vendo que não tá saindo nada, você fazer essa pausa é interessante, porque você consegue sair daquela situação que tá cansativa ali, e às vezes é pelo cansaço que você não tá conseguindo desenvolver alguma coisa, e aí depois quando você volta, parece que é tipo assim, você acha o que você queria do jeito mais fácil e ainda tem é até melhor do que você imaginava. Então na parte da escrita, sim, é muito cansativo, como o Matheus falou, ele levou 2 meses. Cara, é um período muito curto para você desenvolver uma coisa, então provavelmente nossa, a cabeça dele, só não sei porque não pegou fogo, né, naquela época, Matheus, como que você tá vivo até hoje. Mas é um intervalo muito pequeno, então, assim, quando vocês forem escrever, começa o quanto antes, porque você vai melhorando sua escrita. Enfim, é uma dica aí que eu dou pra vocês. Vocês não precisam, assim, ter desespero. Ai, não, até porque vocês começaram agora, basicamente. Acho que o mais antigo aí é o Pedro, que está terminando o primeiro ano dele de disciplina, começa a pesquisa dele ano que vem. Mas façam isso com cuidado, com delicadeza. Então, vai estudando, vai lendo artigo, vai fazendo uma tabela. Ah, vou pegar tal parâmetro por causa disso, por causa daquilo. Porque aí você já vai para o laboratório sabendo o que você quer, sabendo o que você vai fazer. E eu acho que essa questão, igual eu falei, aquilo que o Antônio falou para vocês é todo spoiler do que vocês vão ter, não vai fugir disso. Só às vezes pode ter os contratempos, como a máquina quebra, às vezes a máquina do ensaio também quebra, essas questões que acontecem em qualquer lugar e sempre vão estar aí. Mas de resto, esse assim, é o total que vocês vão ter. Então, se vocês se organizarem, eu acredito que é tranquilamente. E essa questão também da normativa que o Antônio falou, ela é muito importante. Só para acrescentar, porque a gente utiliza quando vai publicar em outras revistas internacionais, normativas americanas e europeias. Porque quando a gente vai. Porque, na verdade, a contribuição principal da nossa pesquisa está em produzir um novo material, está em fazer um novo tipo de painel. Né? A gente inova através da literatura, cria um novo compósito, um novo material, e através desse material a gente classifica pelas normas. Então, só não fiquem muito presos à questão da norma. A norma ela vai guiar vocês na avaliação e na metodologia. Mas o principal que vocês também têm que ter do lado de vocês para publicação, né, principalmente publicação, e para discussão dos seus resultados, são artigos semelhantes com aquilo que você fez. Então, se eu estou trabalhando com casca de café, eu não vou pegar o meu painel e vou comparar, por exemplo, com palha de milho. Não vou comparar com casca de arroz. Eu vou pegar artigos de casca de café, porque aquilo que eu estou propondo, a minha discussão do quanto está melhorando ou não, como foi o comportamento desse material, todas essas questões, ela tem que estar relacionada com aquela esfera ou com aquele universo da onde eu estou trabalhando. Então, isso é muito importante. A norma ela vai te direcionar e ela vai te dar uma aplicabilidade, classificação de aplicabilidade de uso. Essa é a função da norma. Mas o principal da discussão não é você só falar se foi aprovado ou não para a norma. É todo aquilo que está discorrendo do comportamento, do que está acontecendo ali naquele material, no interior dele, seja por MEV, outras coisas, que você vai estar trabalhando com a sua literatura. Então, aprendam a ter esse equilíbrio da classificação. Eu falo isso porque, quando eu vim no doutorado, eu vim muito com essa cabeça de norma, tem que comparar com a norma. E, pelo menos aqui na arquitetura, não sei como está o Antônio lá em São Carlos, no UFSCar, pelo menos arquiteto aqui, eles odeiam norma. Tudo que você fala que é normatizado, eles parecem que tem ranço, tem nojo de norma. Porque eles acreditam que você tem que comparar com literatura, com artigo, com questão de ciência. A norma ela é tabelada. Claro, você vai comparar porque você está criando material que não é comum para a norma. Por isso que você tem a norma como base de comparação. Mas o ideal é você sempre ter um nicho de literatura para que você tenha essa discussão do porquê está acontecendo isso. Ah, por que melhorou? Por que piorou? Foi só porque eu adicionei PET? Só foi porque eu adicionei
casca de café? Não. Houve uma ligação, quando eu olho mais micro esse material, entendeu? Então, entendam também ter esses pontos de norma do uso de arte e literatura que vocês vão tendo aí ao longo do semestre e do tempo. Mas, mais uma vez, eu quero parabenizar o Antônio, porque a explicação, a didática dele é muito boa. Para mim, foi uma aula muito excelente, apesar que foi rápido, mas igual ele falou, não tinha muito o que fazer, né? E aí, na verdade, eu fico muito também feliz, porque o Antônio me mandou... eu vou falar, Antônio. O Antônio me mandou mensagem no LinkedIn, né? A gente já era colega, e aí eu postei no LinkedIn questão do mestrado, e aí ele veio conversar comigo, e hoje eu sempre falo que eu tenho muito orgulho quando olho vocês e vejo onde vocês já estão. Então, hoje o Antônio já está fazendo doutorado na UFSCar, já é o primeiro ano dele de doutorado, primeiro aí dos 4, ou dos 2,5, não sei, do tempo dele. Mas, assim, eu fico muito feliz por ver vocês progredindo, porque esse é a realização de qualquer pessoa que ensina, é você ver o desenvolvimento da outra pessoa. Então, parabéns, Antônio, mais uma vez, e é isso aí. Obrigado, Matheus, obrigado. Tá sendo um caminho, como eu falei, né? A parte laboratorial, uma boa parte ali foi bem trabalhosa, bem cansativa, mas, pessoal, depois é gratificante. Nossa, é tão legal depois que você qualifica, você tira um peso das costas, parece que depois tudo fica mais leve. Sabe aquele céu cinza, ele começa a clarear, fica azulzinho, tipo a camisa do Serginho. E aí, nossa senhora, é uma maravilha. Aí você vai conhecendo pessoas também, vixe, é uma experiência legal. Não sei se todos vocês vão conseguir acabar morando, né? Ou vai ficar indo para Ilha Solteira só para desenvolver os painéis e voltar. Mas lá também é uma cidade excepcional, vixe. Chamar o Serginho pra churrasco não tem tempo ruim, não, ele vai. E é isso, pessoal. Se ninguém tiver com nenhuma dúvida nem nada, não sei se o professor quer falar alguma coisa também, mas, enfim. Pessoal, vocês estão me escutando? Hoje eu estou com uma conexão horrível aqui. Então, professor. Está escutando? Então, beleza. Beleza, Lucas. Então, pessoal, esses dias, eu estou correndo atrás com um probleminha que aconteceu na prensa, na nossa prensa. E como, por enquanto, a gente tem uma só, que a outra ainda está em fase de, né, preparação, tá certo? Se bem que até o final desse mês, o rapaz falou que ia retomar as atividades para a confecção das placas aquecidas da outra prensa, que a gente tem uma prensa maior. Ela está funcionando como prensa, mas não tem controle de temperatura e pressão que a gente precisa, que isso aí vai ser colocado em 2 placas maiores, 2 placas grandes, que a que nós temos aqui são 2 placas pequenas. Então, eu estou preparando outra prensa. Bom, essa parado aí, não está fazendo painel, e depois tem vocês, que daqui a pouco já vão começar a mexer com a produção desses painéis. Então, tem que estar tudo em ordem. Ainda bem que o problema é um problema simples, eu já comprei a temperatura das placas, isso aí estava com problema, não estava dando certo, a gente setava lá uma temperatura e na placa aquecida dava outra temperatura. Aí não dá certo, setava 160 e marcava lá e na prensa ficava 130. Isso aí não pode acontecer, dá problema. Então, quer dizer, foi de repente, de uma hora para outra começou a acontecer isso aí. Né? Eu desconfiei por causa de uns painéis que nós fabricamos e um lado tinha uma certa característica, outra. Então, isso aí é problema de aquecimento. Não pode ser assim. Mas eu já comprei o equipamento, o rapaz vai trocar amanhã. Então, a partir de amanhã, essa prensa vai voltar a funcionar plenamente, 100%. Tá certo? Então, é isso aí. E também, essa semana começou o congresso de IC aqui, e eu vou fazer parte da avaliação dos trabalhos, daqui a pouco estou indo para lá. Mas tranquilo. Eu estou aqui em Ilha Solteira, sempre, tá certo? E o que você... Né, um WhatsApp para mim, é fácil de vocês verem meu nome, é só entrar no grupo, lá tá meu número de telefone, é só vocês mandarem um WhatsApp para mim, combinar e vir para cá, tá certo? Tranquilo.
Então, acho que no mais é isso. Ah, tem uma novidade que eu já coloquei no grupo também, a PCN, ou seja, o doutorado lá em Bauru foi aprovado e eu sou orientador lá, tá certo? Então, portas que se abrem. Uhul! É isso Matheus. aí! Matheus. Então, a Vitória também, viu? A Vitória eu já estou combinando com ela, já já. Sim, ninguém me Então, tira, hein? Ah, Sérgio é meu lá em Bauru. vamos lá. Não, a Vitória vai ser, vou ter que fazer. A Vitória vai ser minha primeira orientada de doutorado. Deus do céu. Bom, conhecendo a Vitória do jeito que é, a gente vai fazer um doutorado muito legal, muito bacana mesmo, porque ela está focada já naquilo que precisa. Nem tá certo, fala, ser Sérgio, feito. senão ela vai começar a acertar se falar a pesquisa dela. Me Não, bota como orientador dela depois. já tem milhares de coisas que eu estou pensando aqui, sem falar que ela também já deve estar pensando milhares de coisas. Depois que a gente entra nesse surf, né, de pesquisa, né, Matheus? O surf é com o Matheus. Aí o negócio vai, viu? O negócio vai andando e a coisa vai funcionar. Eu não vejo a hora também de todos vocês começarem a entrar digamos assim, nesse processo de estar desenvolvendo, pensando painéis de vocês. Tá certo, que ainda tem um caminhozinho aí a trilhar, né? Esse caminho está relacionado a esse procedimento de como fazer o painel. Isso é muito importante, né? Porque é um procedimento, é uma metodologia que projeta vocês, né, para um outro patamar de como pensar o painel. Isso aí é muito importante, tá certo? Mas é isso aí, nós estamos por aqui, tá? Ainda assim, vou me encontrar